Queremos mais uma vez saudar a todos aqueles que se juntam a nós para mais esta edição da Escola Bíblica. Vamos ter mais ou menos cerca de 40 minutos para nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus. Comigo está novamente a Dulce Neto e o Filipe Reis, a quem saúdo mais uma vez. Olá, bom dia. Olá aos dois, com gratidão por este privilégio de continuarmos a ter a oportunidade de abrirmos a Bíblia e sermos estudantes deste manancial de reflexão, de sabedoria, de conhecimento sobre Deus. E vamos continuar, claro, debruçados sobre o tema da aliança. Agora vamos centrar-nos num tema ligeiramente ou bastante diferente do que temos estado nas últimas semanas, uma vez que vamos para o Sinai. E o Sinai realmente e tudo o que o envolve está muito claro, muito ligado à ideia de uma aliança que Deus estabelece com o seu povo. E quantos princípios saem daquele lugar, daquele monte onde Deus se manifestou, e a partir daí toda uma nova dimensão, ou muitas dimensões, se calhar melhor dizendo, do que é a aliança com Deus, se estruturaram melhor, e por isso é uma grande oportunidade que temos de estudar o tema da aliança a partir agora do Sinai. Por isso, vamos então, temos as nossas 4 rubricas habituais, vamos ver o que é que o tempo nos permite cobrir, mas claro, vamos começar com destaques. Ao longo desta semana, nós já tivemos a oportunidade de estudar este tema um bocadinho mais profundamente. Aqueles que estão connosco aqui na Escola Bíblica, uns talvez também tenham estudado este tema, muitos outros com certeza não tiveram a sua oportunidade, portanto nós vamos aqui partir do princípio que estamos realmente a refletir consigo, que nos escuta nesta hora, mesmo não tendo estudado profundamente o tema. Mas nós temos alguns destaques que, obviamente, aos três nos parecem assuntos de grande importância para compreendermos. Filipe, hoje talvez comece por ti. A propósito deste grande tema da aliança no Sinai, qual é o destaque que tu gostarias de fazer referência? Ok, esta terá sido talvez a primeira lição destas 6 que já estão para trás mais esta semana. Já estamos a meio, não é, do estudo deste trimestre. Esta terá sido a lição em que eu tomei mais apontamentos de coisas que gostaria de destacar, não é? Eu gostaria que não tivéssemos um programa de 40 minutos, mas de 400 nesta semana. Então, eu tive que fazer aqui uma seleção. A Bíblia tem esta característica que é um poço que não tem fundo, não é? Tiramos água e continuamos a ter muita mais para tirar. Mas, bom, tentei sintetizar e dividir aqui um bocadinho as minhas ideias e tentar focar-me naquilo que poderia ser um acrescento àquilo que foi a leitura e o estudo durante a semana. Aquilo que eu gostaria de destacar é esta ideia do parente próximo para remir ou para redimir. Porquê? É um assunto que eu já dediquei algum tempo anteriormente e agora neste contexto aqui reparei que de facto, no contexto da aliança, faz todo sentido. Então vou tentar resumir os apontamentos e as ideias que eu tenho aqui. Isto é algo que neste tempo, estamos a falar no Sinai, já estamos a falar no tempo de Moisés, não é? Anteriormente tivemos Adão, Noé e Abraão, que nos centrou aqui o estudo durante algum tempo, e agora já avançamos na história para o tempo de Moisés, do êxodo para a frente, não é? E, portanto, esta ideia de um parente próximo para remir, nós conseguimos perceber o princípio na questão, por exemplo, do casamento, não é? Ou seja, se alguma mulher ficasse, por exemplo, viúva, sem marido, sendo que as senhoras dependiam da sua sobrevivência, naquele tempo muito mais do que agora, como é evidente, dependiam do marido, do agregado familiar, não é? Dentro numa organização patriarcal da sociedade, se ela ficasse sem marido, seria um parente próximo que teria esse direito de assumir como esposa, não é? Aquele que fosse mais próximo e que estivesse na linha, vamos dizer assim, para o fazer, que iria, portanto, como disse, tomá-la como esposa. Um caso muito clássico, muito conhecido, isso é a história de Ruth, não é? Aliás, Ruth, com a sua cunhada e com a sua sogra, ficaram nesta situação e regressaram à sua terra, para resumir uma história
longa, mas fascinante, justamente com uma das ideias, um dos sentidos, era encontrar alguém que as remisse. E em Ruth, no capítulo 2 e no versículo 20, a Noemi, portanto a sogra, diz isto a Ruth. Este homem, portanto, falando de alguém que tinham encontrado, é o nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. O que é que isto tem a ver com o caso? Tem a ver com que, quando chegaram junto dele, que era Boaz, Boaz informou Ruth que havia ainda alguém que era mais próximo, que tinha mais direito de fazer essa remissão do que ele. Depois, o episódio desenvolve-se e Boaz acaba por casar com Ruth por renúncia daquele que era o primeiro que tinha direito a remi-la. Ora, esta ação, esta obra de redenção e de remissão que Boaz faz para com Ruth é um paralelo temporal daquela obra de remissão eterna que Cristo faz para com todos nós, não é? No âmbito da aliança que ele tem para connosco. A humanidade está perdida, está viúva, está escrava, está o termo que quisermos usar e precisa de um remidor. Agora, o que é fascinante aqui é o quê? Diz o princípio bíblico, que foi enunciado desde os tempos de Moisés, que para fazer essa remissão teria que ser um parente próximo, o mais próximo possível que houvesse naquela família. E aqui nós temos algo de dificuldade, que é o quê? Todos nós sabemos que Cristo é o nosso remidor, mas quando se dá a queda de Adão e Eva, e durante o tempo de Noé, e durante o tempo de Abraão, e mesmo agora durante o tempo de Moisés, onde nós abordamos durante este estudo, Cristo não estava qualificado para ser um remidor da raça humana. Porquê? Porque ele não era um parente próximo da raça humana. Ele era da família divina, não era, e agora acrescento, ainda da família humana. Portanto, ele não tinha esta qualificação necessária. Como é que se resolveu esta questão? E claro que já estamos todos a ver aqui a resposta. Ele tornou-se um parente próximo, ele tornou-se o parente mais próximo da família humana para se qualificar para fazer essa obra de remissão. E é por isso que nós temos, por exemplo, um texto que ainda na semana passada, penso eu, a Dulce destacava aqui na lição, que está em Filipenses 2, a partir de 5 até 8, que termina a ideia dizendo que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e foi achado na forma de homem. Ou seja, qualificou-se, tornou-se o parente próximo para poder redimir a raça humana. 1 Timóteo 2, 5, 6, terminando esta ideia, diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Destaca o facto de ele ser homem. E o facto de ele se ter tornado homem, como eu disse, qualificou-se, tornou-se o nosso parente próximo para cumprir com as exigências para nos redimir. E depois diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Aí sim, ele poderia ser esse parente próximo. E porquê? Porque, de facto, nós quebramos a aliança, nós quebramos o concerto e tornava-se necessário fazer aqui uma reparação. Então, por isso é que surge a pessoa de Cristo com esta figura do nosso parente próximo. Muito interessante. Talvez fosse interessante ainda, Filipe, ouvir-te assim, num minutinho, mas fazer uma ligação ao Sinai. Como é que tu vês esta questão do Goel, deste remissor? De facto, é um assunto muito interessante. Durante esta semana tivemos a oportunidade de estudar. Para alguém que nos ouviu falar aqui, que hoje estamos a refletir um pouco sobre a questão do Sinai, consegues fazer uma ligação entre aquilo que o Sinai representa em termos da aliança com Deus e o papel desse remissor? Muito simples, e já estou aqui a olhar para os meus apontamentos, porque se calhar vou comentar algo que eu estava à espera de comentar um pouco mais à frente, mas já que foi feita já que foi feita a questão para nos localizarmos aqui, eu diria o seguinte: quando é feita uma aliança com Abraão, são feitos os termos de um contrato, não é? De um acordo. Exatamente como tinha acontecido com Noé, também havia um acordo com Noé,
e com Adão. Mas com Abraão de uma forma concreta. Não por acaso, o autor desta lição ocupa várias lições com a história de Abraão. No tempo de Adão, lá no Éden, tinha sido dada uma penalização para a quebra de contrato, que era o quê? Se comeres, morrerás. No dia em que dela comeres, morrerás. Portanto, havia ali uma penalização para a quebra do acordo que havia. Agora, isso era a lei que existia, mas não havia nenhuma provisão para resolver o problema no caso de haver uma quebra. Com Abraão há um conserto, mas não há diretamente ali uma provisão para resolver o problema no caso da quebra de contrato. Ou seja, quando é que isso aparece de uma forma muito vincada? No Sinai. Porquê? Porque no Sinai é apresentado o ritual do santuário. E nós podemos ver, por exemplo, em Salmos 73, e bastante conhecido este versículo, mas eu vou destacar um outro logo a seguir. Salmos 73, 13 diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. E depois elabora ali algumas ideias à volta do facto do caminho do Senhor estar no santuário. E no versículo 15, uma das ideias é: com o teu braço remiste o teu povo. Portanto, o caminho do Senhor está no santuário, e uma das ideias associadas ao santuário é que com o teu braço remiste o teu povo. O santuário apresenta a provisão para resolver a quebra de contrato que nós tivemos, que é o quê? O Senhor se torna um parente próximo da humanidade, o mais próximo possível. Ele torna-se aquele único que une a divindade com a humanidade como nenhum outro, não é? E todo o ritual do santuário que é estabelecido ali no Sinai, ou no deserto, se quisermos, apresenta justamente o plano da salvação. Muito resumidamente, normalmente nós dizemos que o santuário é dividido em 3 partes. Eu gostaria de propor 4, e sem ter tempo de estar aqui a elaborar um raciocínio, vou apenas resumir para concluir a ideia. 4 partes: acampamento, pátio, santo e santíssimo. No acampamento, representa Jesus que viveu entre nós, viveu nas nossas casas, como um de nós, a vida perfeita. Para quê? Para poder avançar para o pátio, para ser o sacrifício perfeito. Para quê? Para poder avançar para o santo, lugar santo, dentro da tenda do tabernáculo, para ser o intercessor perfeito. Para quê? Para poder depois avançar para o lugar santíssimo, para ser o juiz perfeito. Ora, em 2 minutos não consigo resumir de outra forma melhor o plano da salvação, que foi através da simbologia do santuário dada no Sinai, no deserto, revelada de uma forma tão clara, que até ao dia de hoje, toda esta questão à volta do santuário, a sua doutrina, os seus princípios, a sua teologia, é uma das bases fundamentais daquilo que é as crenças fundamentais e a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, muito interessante. Nós não tínhamos, obviamente, combinado, que temos aqui uma conversa genuína, mas eu tinha a certeza que era interessante ir buscar aí essas dimensões. Vamos só rever aquilo que disseste aqui, porque eu acho que é interessante e vale a pena, para quem está connosco na Escola Bíblica, fixar a vida perfeita no acampamento. Quando viveu nos seus 30 anos de vida, desde que nasceu até ao seu... vida perfeita de Cristo. Sim. O sacrifício perfeito de Cristo no pátio. Exatamente, certo? Que representa a sua morte na cruz do Calvário. Isso mesmo, sacrifício perfeito. E depois no lugar santíssimo? Depois da sua morte tem a sua ressurreição, ele ascende aos céus, não é? E, portanto, a intercessão perfeita. A intercessão perfeita por cada um de nós. E depois, quando ele termina esse trabalho de intercessão perfeita, avança para o último compartimento do santuário. E é o juiz perfeito. Que é o juiz perfeito. E já agora, também acrescentando ainda mais, ainda bem que destacaste para repetirmos aqui, depois de ele terminar esse trabalho, o que é que ele faz? Ele regressa ao acampamento para vir buscar a sua igreja. O que o torna, para a conclusão definitiva desse trabalho de salvação, prefigurado no santuário terrestre, que foi dado no Sinai quando o povo saiu do Egito e chegou ao deserto. Muito interessante. Penso que ficou aqui uma ideia-chave forte também para quem nos está a ver.
De facto, nós olhamos para este conceito do Sinai, o papel da aliança no Sinai, nós vemos aqui 3 grandes momentos que são muito destacados na Bíblia, não apenas aqui no Êxodo, na altura em que isto acontece, mas são 3 momentos que depois se estendem ao longo de toda a Bíblia, devido ao peso, ao significado que têm. Estamos a falar do resgate do povo do Egito, que é, digamos, o início de todo este processo de uma nova aliança, vou chamar-lhe assim, na sequência da aliança com Adão, Noé ou Abraão. Portanto, o resgate do povo do Egito, a parte de Deus, depois a manifestação no Sinai, os mandamentos, os 10 mandamentos que são concedidos como realmente um vínculo desta aliança, e depois, claro, o santuário, que já foi aqui situado. São realmente 3 momentos que estão muito próximos até em termos de tempo, mas que são chave. Já agora posso acrescentar, Pedro, apenas para terminar e dar claro, a palavra a Dulce, uma ideia ao que acabaste de dizer. Portanto, o povo sai do Egito, depois de sair do Egito passa o Mar Vermelho, não é? Passa pelas águas, e depois quando chega ao deserto e ao Sinai, dá-se estes episódios que estamos aqui a falar. Isto é também tipológico e representativo daquilo que é a experiência do convertido. Porquê? Porque da mesma forma como Deus tirou o povo do Egito, a nós tira-nos da escravidão do pecado. E qual é o primeiro passo a seguir a isso? É passar pelas águas, é o batismo, não é? Que representado pela travessia do Mar Vermelho. E depois de termos nascido para uma nova vida, com a escravidão para trás, o que é que acontece? O Senhor se revela a nós com o seu plano da salvação no santuário e nos dá os termos do contrato, que são os 10 mandamentos. Portanto, tudo isto é bastante simbólico, mas também ao mesmo tempo muito prático para a nossa vida hoje. É verdade. Dulce, o Filipe hoje veio em força. É verdade, é verdade. Agora vou ficar calado. Não, tivemos destaques fortíssimos, mas agora, Dulce, qual é o teu destaque? Está relacionado diretamente com isto ou tem outras áreas? Porque esta lição, eu fui das que mais achei, eu pensei em 5 ou 6 destaques também. Dulce, qual é o teu destaque? O meu destaque é uma outra área, mas que tem diretamente a ver com isto que o Filipe disse. Eu sei que nós à frente, nos próximos episódios da Escola Bíblica, nós iremos ver melhor a lei e penso que o santuário também, mas que é esta ideia de Deus nos querer junto dele. O santuário tem também este significado do local de encontro com Deus. E eu fiquei, confesso, neste estudo, fiquei muito no capítulo 19 de Êxodo. Passámos de Gênesis para Êxodo e eu fiquei aqui nos primeiros versículos do capítulo 19, que é a ideia, tirei 4 ideias base destes 8 versos de 19 Êxodo, e uma é que Deus cumpre sempre as suas promessas individuais e coletivas, porque o primeiro verso diz-nos que no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, e interroguei-me porquê o Sinai, não é? O povo chegou ao sopé do monte Sinai, ou seja, o povo chega ao monte de onde Moisés tinha partido, onde Deus tinha encontrado com Moisés, onde Deus chama Moisés para libertar o seu povo. Nós vemos isso em Êxodo 3:12. E Deus diz aí, em Êxodo 3:12, que o povo iria sair do Egito para vir adorar naquele monte. Por isso é como se Deus... Deus cumpre a sua promessa. Deus disse que tiraria o povo do Egito para vir adorar ali. Deus tira-o da escravidão, condulo até ao sopé do monte Sinai, com um propósito, o de estabelecer com ele uma aliança, no fundo, como tu dizias, a aliança feita com Abraão, com Adão, com Noé. Esta é a 4ª vez que a palavra, esta é a 4ª aliança que surge aqui na Bíblia. Por isso, esta é uma primeira ideia, e depois, logo a seguir, esta ideia que tem também a ver com Êxodo 3, eu acho, que é o verso 3, que diz: subiu Moisés a Deus. A primeira coisa que Moisés faz é subir ao monte. E esta ideia de que Deus nos leva
ao sítio onde nós nos podemos encontrar com ele, mesmo que nós não o consigamos entender logo, não é? E eu aprendi com o pastor Artur Machado, num ciclo de estudos que fizemos sobre o livro de Êxodo, que a palavra subir aqui tem também o significado de crescer, tem esta conotação de que quando alguém sobe para Deus, alguém cresce, alguém evolui. E Moisés sobe para Deus para receber a aliança, para ratificar a aliança que tinha feito com o seu povo. Mas porque Deus tinha descido antes, porque Deus, isto prende-se também com aquilo que o Filipe disse, não é? Porque em Êxodo 3, Deus diz a Moisés que eu vi a aflição do meu povo e eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Por isso, este parente próximo de que Filipe falava, vemos não só quando Deus desce até ao seu povo, mas vemos isto depois muito encarnado em Jesus, não é? Jesus diz em João 6,38, eu desci do céu, não é? Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, mas a palavra é mesmo, eu desci do céu. E depois uma terceira ideia, também aqui nestes versos, nestes 8 versos, que é de que com Deus há sempre passado, presente e futuro, e em todos esses momentos o seu propósito é sempre o mesmo, é levar-nos para perto dele. Se não reparem, o verso 4, que é um verso, eu acho lindíssimo, em que Deus diz, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, não é? Passado, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, uma expressão lindíssima, e depois a seguir diz, para onde? Para mim, e vos cheguei a mim. Há uma outra versão, é sempre bom lermos outras versões da Bíblia. A versão do livro, que é uma versão que eu gosto particularmente, diz mesmo, como eu vos trouxe para mim. Como sobre as asas de águia, eu vos trouxe para mim. Esta águia é muitas vezes usada, nós vimos isso no estudo, é uma imagem muito usada, vemos-la várias vezes no livro de Salmos, mas também em Deuteronômio 32 vemos esta imagem. Por isso, a imagem de que Deus cuida sempre de nós. Ele fez aquilo tudo para trazer o povo até Ele. E agora vou dar-vos a lei, vou estabelecer convosco uma aliança, mas o que é importante é que venham até mim. E depois diz verso 5, agora, por isso presente, agora, se ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, e ainda há pouco tempo falámos sobre o significado desta palavra ouvir, mas que é uma palavra que na Bíblia está muito ligada à fé, não é? O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, mas diz, e agora... Se aderirem à minha proposta, à minha aliança, vocês vão ter um futuro. E o futuro será uma propriedade peculiar, serão uma propriedade especial, preciosa, um reino de sacerdotes e nação santa. Uma ideia que foi a ideia base, o verso base do estudo que fizemos na semana passada. E eu, quando vi isto, sorri. Porque eu achava que esta ideia do sacerdócio real e da nação santa era uma ideia de Pedro, que estava no Novo Testamento, em 1 Pedro 2,9, creio eu, mas afinal isto é do Sinai, isto vem do Monte Sinai, não é? Esta escolha de Deus, de um povo, não por uma questão de favoritismo, mas por uma questão de propósito. Finalmente, a última ideia, que me interpela em vários sentidos, é a resposta do povo. O povo diz, então, respondeu todo em uníssono, tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas isso deixo para mais tarde, se tivermos tempo, porque me interpela de várias maneiras, aliás, é um dilema. Bom, vocês hoje realmente estão inspirados, não sei o que é que me vai restar, para não me envergonhar aqui. Muito interessante esse pensamento, realmente, essa ideia de passado, presente e futuro, a maneira como ela está expressa, não é, nos próprios termos do texto, uma ideia muito, muito forte que eu penso que também terá sido uma bênção para todos os que puderam ouvir. E neste caso, vou só dar aqui uma ênfase muito curta, neste caso aproveitando até uma das notas que a Dulce aqui deixou sobre esta ideia de Deus descer. Tentando focar-me aqui na aliança, uma das coisas que é muito interessante e impressionante no conceito de aliança, tal como a Bíblia o explora, e claro que toda a história aqui do êxodo, da libertação do povo e estes termos de uma nova relação que Deus quer estabelecer com o povo,
para mim tem uma dimensão muito interessante, que é o facto de a aliança e a parceria com Deus ser possível, apesar da enorme separação que existe entre Deus e os seres humanos. O fosso entre nós e Deus é gigantesco. Isso não há dúvida, a própria Bíblia o diz, não é? O pecado, e claro, e o tempo, porque o tempo vai jogando contra nós, não é? Por isso é que Adão ainda viveu 900 e tal anos, e os primeiros homens viviam, e depois muito tempo, e depois o tempo como que nos está a quebrar, não é? E parece que quanto mais tempo passa, em certo sentido, parece que maior é a separação que nós temos de Deus, e em certo sentido fica quase difícil de ver como é que é possível nós ainda conseguirmos ter uma relação que nos parece pessoal com Deus, mesmo à escala humana. Tentando usar aqui uma imagem para ilustrar este meu pensamento, já repararam no seguinte: o normal é nós conseguirmos fazer algum tipo de parceria, por exemplo, negócio ou aliança, com pessoas que estão ao nosso nível. Por exemplo, eu não pode passar-me na minha cabeça de nenhuma forma algum dia ter uma espécie de parceria de negócio ou uma sociedade, por exemplo, com um senhor chamado Jeff Bezos, que nós conhecemos, que é o homem mais rico do mundo, não é? Eu não tenho nenhuma esperança de um dia ter um negócio com este homem. Mas, olhando aqui para este distinto painel, eu posso pensar assim, bem, se calhar se um dia eu precisar de comprar uma casa, por exemplo, ou arrendar uma casa, eu posso pensar que o Filipe até me pode ajudar, uma vez que ele trabalha e faz negócios nessa área. E eu... parece-me que estou mais ou menos a um nível suficiente para poder ter um negócio com o Filipe e ele ajudar-me a fazer um negócio com uma casa, sermos parceiros nisso. Eu olho para a Dulce, a Dulce é advogada, mas é jornalista de carreira há muito tempo, e eu digo assim, bem, se eu um dia tivesse o sonho, por exemplo, de escrever num jornal, eu gosto de escrever, gosto de pensar, podia dizer assim, um dia vou tentar escrever umas crónicas que possam aparecer num jornal. Talvez eu pudesse ter a ilusão, podia ser uma ilusão, mas a Dulce talvez me parecesse uma pessoa a quem eu pudesse abordar para tentar mediar aqui um negócio de eu poder escrever num jornal. Agora, eu não vou pensar que um dia me vou encontrar, eu sei lá, com o diretor da CNN, não é? Ou uma cadeia mundial, eu digo assim, essas pessoas não estão no nível que eu possa negociar com elas. Ou seja, mesmo à escala humana, há negócios e parcerias que se podem fazer e há outros que não se podem fazer. E então eu olho para isto e vejo um povo escravizado durante muitos séculos, também escravizado muito em consequência das suas escolhas, naturalmente, e de um afastamento até do plano de Deus, não é? Que vinha desde Abraão, e isto eram tudo descendentes de Abraão. A separação entre Deus é gigantesca, e essa separação, como é que se vai resolver? Como é que Deus os vai chamar, libertar, restaurar, dar um plano de salvação? Tudo o que já vimos aqui. Isto está tudo baseado, a aliança está assente num grande pilar, que é Deus desce a um nível que torna possível uma ligação que de outra maneira era totalmente impossível. Por isso é que a Dulce, para irmos à Bíblia, a Dulce já disse, já citou o texto, que está no início mesmo do Êxodo, não é? Deus pensou de si para livrá-los, não é? Mesmo em Êxodo 19, que é no contexto mesmo antes do Senhor se manifestar no Sinai, deixa-me ler aqui os versículos 10 e 11, desde 19, dizem o seguinte: disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã lavem eles as suas vestes. Lá está, há uma separação enorme. Deus não pode aparecer no meio deste povo, mas diz, santifiquem-se, preparem-se, lavem-se, estejam prontos para o terceiro dia, diz o Senhor. E depois então vem, ao terceiro dia, o versículo 11, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Eu acho isto maravilhoso, porque nós até podemos ter ideia que no monte Sinai, como é lá em cima, o Deus que brilha, aquele fogo que se vê, mesmo assim pode parecer um Deus distante, mas na verdade não é. Aquilo já é uma proximidade incrível. Porque na verdade aquele povo não merecia nem que Deus sequer se dignasse a olhar. E eu quando digo isto daquele povo, digo sinceramente, digo de mim.
Isto não é para menosprezar o povo de Israel. Digo de mim, o que é que eu tenho, o que é que eu não mereço nada. Eu olho às vezes até para a minha história de vida e eu que tenho uma percepção tão clara de uma vocação que Deus me deu. Eu era um miúdo de 17 anos quando Deus me apareceu. Para mim é isto, não tenho meias palavras com isto. Eu estava no meu quarto de madrugada e não conseguia dormir porque Deus me apareceu no meu quarto. Numa aldeia ali de Coimbra. Para mim hoje esse ainda é um momento central da minha vida, da minha história. Para mim aquilo foi um Monte Sinai. Aconteceu no meu quarto. Eu às vezes, quando volto à casa dos meus pais, entro naquele quarto e acreditem que de vez em quando ainda paro ali a olhar e digo, foi aqui que Deus me apareceu. E Deus mudou totalmente a trajetória da minha vida. Eu era um miúdo com 17 anos, o que é que eu tinha para que Deus me aparecesse? Mas Deus apareceu-me, falou comigo. Eu não vi, mas apareceu-me. Foi tão real como se eu tivesse visto. Tanto que eu, quando me levantei no dia a seguir, era outra pessoa. Por isso foi tão real quanto isso. Essa, aliás, é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Foi por causa desse dia, porque Deus me apareceu. Para mim, esse dia e aquele quarto foi um Monte Sinai. Deus apareceu, mas Deus desceu, porque eu tinha uma vida naquele momento e eu não estava capaz de tomar decisões e de dar este rumo à minha vida, só que Deus apareceu-me e chamou-me para uma aliança. Por isso eu estou a tentar que aqueles que me estão a ouvir aqui possam identificar-se mais. Eu vejo no Sinai a acontecer o mesmo que aqui, e Deus chamou-me a uma vida de obediência, a uma vida de vocação, e portanto, Deus desce para nós. Este é o ponto que eu queria realçar aqui com grande força. Se me permites, nesta ideia do que estavas a referir há pouco, do povo escravizado e da aliança que Deus propõe, a aliança que Deus propõe é uma aliança da graça, não é? Aquele povo que viveu durante tanto tempo entre os egípcios, cuja religião, o autor do Manual do Estudo diz-nos isso, que a religião do Egito ensinava que a salvação era comprada pelas obras das mãos humanas, não é? Israel tinha perdido de vista quem Deus verdadeiramente era. Eles acreditavam que a sua obediência a Deus era a sua salvação e que a redenção salvava do seu próprio mérito e não da sua relação pessoal com Deus. Por isso Deus desce, Moisés sobe ao monte e Deus começa, aliás, por lhes dizer: eu sou Jeová. Eu libertei-vos. Deus começa sempre por nos libertar. E Deus liberta-os da escravidão como Deus nos liberta a nós de vários tipos de escravidões, para que nós, de facto, o possamos adorar e possamos fazer parte da aliança, não é? Sem dúvida. Nós subimos um pouco porque Deus desceu, não é? Mas esses dois movimentos, há um momento que confluem, não é? E isso é bonito, é maravilhoso. Já agora acrescento um detalhe que estava aí a ouvir a raciocinar se devia intervir ou não, se encaixaria ou não. Este ritual do santuário que demonstra que Deus de facto desceu na pessoa de Jesus, não é? Veio aqui viver entre nós, estar aqui. Nós conseguimos encontrar os princípios do ritual do santuário e dos diferentes compartimentos, nós conseguimos encontrá-los no Jardim do Éden. Assim que houve a queda, o que nós temos ali foi Deus à procura do homem, tal e qual como o testemunho que estavas a dizer, que Deus desceu, não é? Não ficou à espera que nós fôssemos até Ele, porque por nós próprios não conseguiríamos. Não íamos conseguir de qualquer maneira, não é? Não íamos, então Ele desceu e nós conseguimos perceber isso logo que foi a queda de Adão e Eva no Éden, e encontramos, como eu disse, os princípios que nós vemos da representação e de cada uma das ações de cada um dos compartimentos do santuário. Muito rapidamente, no Jardim do Éden, nós tivemos ali um juízo investigativo, porque Deus vem ter com o homem e perguntou: onde estás? O que fizeste? Comeste tu da árvore que eu disse que não devias comer? Deus tratou de saber, ouvir as partes para ver o que se passava, para atribuir uma sentença, que é o que acontece no lugar santíssimo, onde Jesus exerce como juiz.
No lugar santo, Jesus é o intercessor. E em Gênesis 3,15, quando ele põe inimizade entre a serpente e a mulher e as suas respectivas descendências, ele está-se a colocar numa posição de intercessor do homem para fazer pelo homem, junto do Pai e contra o inimigo, aquilo que o homem não conseguiria por si mesmo. No acampamento, fora do recinto do santuário, nós temos Deus, na pessoa de Jesus, que viveu entre os homens. Pois no Jardim do Éden, na viração do dia, ali vinha Deus conversar com o homem também, a entreter convívio com o homem. E deixei para o fim aqui a questão do pátio. Porquê? Porque onde é que nós temos o pátio? Onde é que nós temos o sacrifício de Jesus no Jardim do Éden? Gênesis 3, 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnicas de peles. Ora, o versículo não diz qual foi o animal que foi sacrificado para fazer esta vestimenta, esta roupagem de peles. Mas tendo em conta tudo aquilo que eram os rituais do Antigo Testamento que apontavam para a pessoa de Jesus, não é difícil para nós perceber que certamente terá sido um cordeiro, ou até mais do que um, que foram sacrificados ali quando pela primeira vez uma vida se perdeu. E quando pela primeira vez uma vida se perde, é a vida de um cordeiro que aponta para o Cordeiro de Deus que viria mais tarde, no pátio, que é o Gólgota, que é a cruz, como é evidente, morrer para quê? Para cobrir os pecados do homem. E o cobrir, esta vestimenta que Adão e Eva receberam, o cobrir, não foi colocar esta roupa por cima da vestimenta de folhas de figueira. Foi arrancar a vestimenta de folhas de figueira, tirar fora, deitar para o lixo, deitar fora, porque não serve para nada, e colocar apenas e só a vestimenta que representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, os princípios do santuário, nós já os vimos lá atrás, imediatamente em ação, assim que o pecado entrou no mundo. Que foi o quê? Foi Deus vir descer para vir à procura de resgatar e redimir o homem. É porque, no fundo, estes princípios, eles revelam, sobretudo, a própria natureza de Deus, não é? O seu caráter. E como Deus é este ser sólido e coerente, consistente sempre com o que Ele é, como diz o apóstolo, não é? Deus não se pode negar a si mesmo. É por isso que é muito fácil na Bíblia encontrarmos paralelismos constantes entre as coisas, porque elas são ações e às vezes os contextos são diferentes, mas manifestam sempre a própria natureza de Deus, não é? E, portanto, Ele vai agir sempre de acordo com esses princípios. Como o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, eu proponho hoje terminarmos da seguinte maneira. Cada um de nós escolheria um versículo, talvez um versículo forte, dos muitos, com certeza, procurámos, até para as nossas várias rubricas, um versículo que pudéssemos hoje recomendar, deixar como um apelo, uma nota forte para aqueles que estão connosco. Um versículo a cada um. Dulce, posso começar por ti? Ok. Eu gostava de terminar com esta ideia da resposta do povo de Israel, em que eles respondem à aliança com o Senhor, não sabendo tudo o que aquilo implicava, dizendo tudo faremos, como o Senhor falou, tudo faremos, não é? Êxodo 19, verso 8. Esta ideia é muito forte e que nos deve fazer pensar que assim como eles falharam, nós também podemos falhar. E isso lembra-me só a resposta que Paulo deu de porque é que eles falharam. Paulo diz que Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu essa lei porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Que nós consigamos ver Deus, consigamos ver a justiça de Deus e a aliança da graça que Ele nos propõe, nessa aliança que Ele faz com cada um de nós, não apenas a aliança feita coletivamente, mas individualmente com cada um de nós, e que nós prossigamos no nosso propósito de fazer tudo aquilo que ouvimos da boca do Senhor. É um grande mote. O que o Senhor diz, isso faremos. Filipe, um texto bíblico e um pensamento para concluir este tema. Vou complementar o que disse a Dulce. A Dulce mencionou há pouco, durante uma intervenção, aquele versículo de Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, sereis a minha propriedade entre os povos, etc. Infelizmente, ao longo do tempo, nem sempre isso aconteceu. Durante muito tempo,
Jeremias queixou-se disso, até nos próprios Salmos, que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus. Contudo, há um versículo no livro de Apocalipse que se aplica especialmente a este tempo em que nós estamos e que está no capítulo 3 e no versículo 20 e diz assim: Eis que estou à porta e bato. E depois diz: se alguém ouvir a minha voz, eu repito, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, para hoje, o mesmo convite que era lá para trás para os patriarcas que vieram há muito mais tempo do que nós. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ou seja, o convite que Deus nos faz é exatamente o mesmo que era lá atrás. Se ouvires a minha voz, eu entrarei na tua casa, tomarei uma refeição contigo, serei o teu amigo e te darei os benefícios da promessa e da aliança tal e qual como a todos os outros lá atrás no tempo. É verdade, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero deixar consigo, prezado irmão e amigo, uma nota que também tem a ver com o caráter de Deus, sim. Talvez alguns de nós, em algum momento, podemos ter o mesmo sentimento, talvez que o povo tivesse no Egito. Imagina o povo de Israel no Egito, depois daqueles séculos de escravatura, ouvindo falar de Deus, do Deus de Israel, talvez já quase uma memória distante. Posso imaginar alguns quase revoltados contra Deus e perguntando-nos onde é que está esse Deus. E às vezes nós também temos estas lutas espirituais, perguntamos-nos este Deus que abençoa, que desce, que está próximo, onde é que ele está? Se porventura alguém se debate com esse mesmo dilema, essa luta interior, eu deixo consigo então o texto do profeta Isaías, capítulo 49. Versículos 14 e 15 dizem o seguinte: Sião quer dizer o povo, o meu povo diz, já me desamparou o Senhor. O meu Senhor esqueceu-se de mim. É o Senhor a colocar as palavras que alguns dentro do povo poderiam dizer. Mas agora vem a resposta. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Difícil, não é? Muito difícil. Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. O Deus da aliança veio ao seu povo, veio trazer resgate, desceu para salvar, resgatou e comprometeu-se novamente com ele e não se esqueceu. Deus também não está esquecido de nenhum de nós. Por isso que Deus conforta o seu coração, se precisar desse conforto, na certeza de que ele está muito perto e vai descer. Que Deus abençoe a todos. E obrigado por nos acompanharem neste estudo. Para a semana cá estaremos, se Deus quiser, para continuarmos a estudar a aliança eterna do Deus que nos ama e que não se esquece de nós. Até lá, se Deus quiser. Até mais. Até para a semana.